Abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro os regerás, e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Irmãos, tem uma história contada por Jesus que diz de um certo nobre que ele foi até ele se preparava para ir até uma região conquistar um reino. E enquanto ele fazia os preparativos para fazer essa conquista, aquele reino, sabendo que ele vinha, mandou alguns embaixadores, dizendo para ele que não queria que ele viesse, que ele não queria aceitá-lo, não queria que ele governasse sobre aquela terra. E é acrescentada ainda a informação pelo Senhor de que aquelas pessoas odiavam aquele certo nobre. Mesmo assim, aquele homem vai até aquela região e conquista aquele povo. Irmãos, esse salmo que nós vemos, ele converge para o centro. Ele tem uma estrutura que, às vezes, em português a gente não consegue perceber, mas quando a gente lê esse texto lá no linguagem original dele, a gente consegue perceber que ele é uma estrutura que a gente chama de quiasmo. Ele é uma estrutura em X. E ele converge para o centro. E o centro desse salmo é o versículo 6. Deus está dizendo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Irmãos, Deus já constituiu o seu rei. Ele já estabeleceu o seu rei. Jesus já reina. O rei dele, o ungido dele, já reina. Portanto, toda forma de rebelião, toda sua tentativa de se rebelar contra esse reino é inútil. É isso que nós encontramos dos versos 1 até o verso 3. Esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, ele aponta para a figura do grande rei que governaria o mundo, pelo qual Deus governaria o mundo. Pedro, ele vai dizer lá em Atos 4, que esse rei, esse salmo, ele se aplica em Jesus, e foi escrito por Davi. Se a gente for ler o salmo, ele vai ver que ele não tem título aqui, mas Pedro diz que quem escreveu esse salmo foi Davi. E se foi Davi que escreveu esse salmo se aplicou primeiramente aos descendentes de Davi. Era contra eles, inicialmente, que as nações estavam revoltadas. Era contra eles, inicialmente,
que os povos haviam se rebelado ou estavam se rebelando. Mas esse salmo ele se completa ou se aplica perfeitamente, plenamente na figura de Jesus. E Pedro vai dizer que o cumprimento total dessa profecia aconteceu quando Herodes, os sacerdotes, o povo de Jerusalém e os gentios se uniram para tentar acabar com Jesus. A verdade é que, apesar do cumprimento pleno ter acontecido na época de Jesus, as pessoas continuam revoltadas contra ele. O mundo continua se rebelando contra ele. As pessoas não querem que Jesus reine sobre eles. As pessoas não querem que Jesus aceite, ou melhor, que Jesus governe. Eles não querem aceitar esse governo. O tempo passou, mas a rebelião continua mesmo. Toda vez que você ouve as pessoas dizendo por aí, defendendo ideologias como ideologia de gênero, ou quando estão defendendo o aborto, ou quando estão buscando satisfação em prazeres por aí, ou estão buscando voltar-se contra Deus e apagar o nome de Cristo, todas as vezes que tentam fazer com que não seja mais o nome de Cristo e o cristianismo saia do debate público, lá no fundo, se você puder escutar o que está no coração deles, você vai escutar exatamente essas palavras: quebremos as algemas e sacudamos dele de cima de nós o seu jugo. A verdade é que o mundo, as pessoas e talvez você mesmo esteja se rebelando contra Deus, esteja rebelde contra Deus. O salmista ele fica espantado com isso. Ele vai dizer, parece até que ele está, vocês estão pensando que vocês perderam o juízo? Vocês estão pensando que vocês são quem? Vocês estão se rebelando, vocês estão enfurecidos contra vocês estão imaginando coisas vãs contra o ungido de Deus e contra o próprio Deus. Essa rebelião ela é inútil. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer que todos os homens, todo homem, ele sabe lá no fundo do coração dele que há um Deus. E por causa disso, todos os homens, todo homem é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer que, olha, eu não sabia. Paulo vai dizer mais, tendo conhecimento de Deus, não o exaltaram como Deus. Antes se embruteceram, viraram as costas. Lá no fundo, o que estão dizendo é, rompamos as cadeias, não sirvamos a Deus e ao seu ungido. Todo esse esforço é inútil. Não adianta. Deus é o Criador do universo. Ele já colocou Jesus no trono. Jesus já reina. Nada que eles façam, nada que você faça, nada que o mundo inteiro possa fazer, nada que os governantes da terra façam, é capaz de mudar isso. Todo homem é obrigado a se sujeitar e obedecer e viver sob as regras de Deus, porque Ele é o Criador do universo. Deus já estabeleceu o seu rei. Jesus já reina. E porque Ele reina, irmãos, Deus reage a essa afronta. Por mais insignificante que seja, por mais que seja inútil, por mais que esse amontoadinho de homens não seja nada para Deus, Ele reage a essa afronta. Deus não deixa despercebido. Deus não se deixa escarnecer. Ele reage a isso. Ele vai fazer algo a respeito disso. E o texto diz aqui que ele reage de duas formas. A primeira delas, nós encontramos aqui no versículo 4. Ele ri. Essa tentativa de se rebelar contra Deus, a sua tentativa de virar as costas para Ele, a sua tentativa de apagar o nome de Cristo, de acabar com o cristianismo, de se voltar contra os cristãos, de fazer com que o nome de Deus seja apagado da história, isso é ridículo. O texto diz que ele não só ri, mas é aquele que está sentado nos céus, porque imagina as pessoas todas unidas, e Deus assentado nos céus olhando aquilo ali, nada daquilo ali afeta ele.
E ele ri e zomba de todas essas pessoas. O que elas podem fazer contra Deus? O que você pode fazer contra Deus? O que o mundo pode fazer contra Deus? O que você que está em casa pode fazer contra Deus? O que a sua atitude pode fazer contra Deus? Como isso o afeta? Ele está muito acima de tudo isso. Ele é o Senhor que criou os céus e a terra. Ele constituiu tudo pela palavra do seu poder. Ele zomba do esforço dos homens. Mas ele não só zomba. No versículo 5 diz assim, ó, na sua ira, isso irrita Deus. Na sua ira, a seu tempo, ele há de lhes falar, e com seu furor os confundirá. O salmista que escreveu o Salmo 46, ele traçou ali nas suas linhas, ali no seu poema, uma conflagração dos exércitos, né? Ele fala assim, ó, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, parece que está o caos, é a guerra. E aí o que Deus faz? Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Para toda essa rebelião dos homens, Deus só precisa erguer a sua voz e acabou tudo. Ele ergue a sua voz como de muitas águas, e toda rebelião se vai. Vocês já assistiram muitos filmes, e com certeza, ultimamente, você deve ter assistido algum filme, com certeza os jovens já assistiram, mas o roteiro dos filmes, ultimamente, o ápice, né, o auge do filme, aquele momento que a gente mais aguarda, é quando os exércitos inimigos se reúnem e vêm contra os exércitos dos mocinhos, e aí tem aquela luta, e a gente já sabe como é que vai acabar, mas a gente fica ali vendo aquela ação, esperando para ver como é que vai acabar aquilo ali, e assim, todos os roteiros são assim, o inimigo ele começa a prevalecer, até que um momento acontece alguma circunstância, que o mocinho vira e vence. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, na guerra contra Deus não é assim. Na guerra contra Deus, os inimigos se levantam, e eles vêm todos, e Deus só precisa levantar a sua voz, e a guerra acaba. Eles não são nada. O mundo não é nada. O mundo e seus exércitos não são nada, diante do Deus que criou os céus e a terra. Ele já instituiu o seu governante, ele já instituiu o seu ungido, e o seu ungido reina. E porque ele reina, irmãos, porque Deus que colocou ele no trono, ele entregou a ele todo o poder. Dos versos, o 6 é o tema do Salmo, né? Do verso 7 até o verso 9, olha só o que o filho agora ele começa a recitar o decreto de Deus. Ele diz assim, olha, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, Deus entregou a Jesus toda a autoridade sobre todos os povos. Todas as nações estão sob a autoridade de Jesus. Ele entregou tudo para ele. É muito comum, se você já leu o Antigo Testamento, e até se você já leu os Evangelhos, era muito comum reis muito poderosos, quando ele queria demonstrar algum agrado, ele queria demonstrar que ele gostava muito de uma pessoa, ele fazia um juramento. Você vai encontrar muito disso na Bíblia, tá? Olha, pede o que você quiser, que eu te dou até metade do meu reino. Mas Deus, irmãos, ele vai muito além do que esses governantes. Ele não dá metade do reino para o seu filho, ele dá tudo. Todos os povos da terra pertencem a Jesus. Todos pertencem a Cristo. Jesus, quando ele aparece ressuscitado, a primeira coisa que ele diz, e ele está falando não é à toa, ele fala assim, ó, todo o poder
é-me dado nos céus e na terra. Todo poder é-me dado. E aí, imediatamente, ele já fala: ide, portanto, levai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele declara que ele tem todo o poder está na mão dele, ele já é o rei, ele já reina, e a partir daquele momento o seu reino começa a se expandir, as pessoas começam a levar o evangelho de Cristo a todas as nações, e o evangelho chegou até nós, o Senhor reina. Deus entregou tudo nas mãos de Cristo, deu a ele autoridade sobre todas as nações, mas deu também a ele a autoridade para destruir os seus inimigos. Versículo 9: com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus determinou que através de Jesus, irmãos, ele julgaria o mundo. Todas as pessoas, você querendo ou não, você aceitando ou não, você se subordinando ou não, todos nós um dia, todos nós estaremos diante do trono que é branco e puro. A linguagem ali é muito forte, a linguagem ali é muito vívida. Todos terão que dar contas, todos estarão diante dele e ele julgará todas as pessoas. E aqueles que não se submeteram, aqueles que se rebelaram, aqueles que mal conseguem cuidar das próprias vidas, que não conseguem nem cuidar de um filho adolescente, mas acha que é capaz de lutar com Deus que criou os céus e a terra e o seu ungido. Essas pessoas um dia estarão diante dele, e ele vai julgar essas pessoas, e ele condenará essas pessoas. E o castigo que será imposto a todas elas é infinitamente desproporcional à capacidade que elas têm de suportar. E elas passarão a eternidade sofrendo o castigo. Deus não vai ter dó. Jesus não terá pena de nenhuma delas. Eu sei que nós estamos acostumados a ouvir de um Deus que é amor, e é verdade, Deus é amor, irmãos. O nosso Deus é amor. João diz isso lá na sua epístola, porque Deus é amor. Mas Deus também, esse mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor, ele é toda justiça, e ele julgará aqueles que se rebelaram contra ele. Deus deu a Jesus a autoridade para destruir todos os seus adversários. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, e porque Deus reina, porque Jesus reina, porque Deus já estabeleceu o seu ungido, porque ele já reina, ele nos chama ao arrependimento. Os últimos 3 versos desse salmo, porque o tempo do julgamento ainda não chegou, a oportunidade ainda não cessou, ele nos chama ao arrependimento, ele te chama ao arrependimento, ele chama os homens ao arrependimento. Ele diz o seguinte, olha, os últimos 3 versículos, 10, 11 e 12, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O conselho do salmista, irmãos, nessa última sessão, é, primeiro, seja prudente. Olha, seja cauteloso, preste atenção. O juízo está aí. Lutar contra Deus é inútil, você não vai vencer. Ele é o soberano dos céus e da terra. Jesus, o Filho, que é o unigênito de Deus, que não é meramente homem, mas é o homem e Deus, totalmente homem, totalmente Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é desde a eternidade passada, que é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele tem a mesma autoridade que o Pai. Tudo foi entregue a ele. Todo joelho terá que se dobrar diante dele.
toda língua terá que confessar que Ele reina, para a glória de Deus Pai. Aquela história que eu contei para vocês lá no começo, que é contada por Jesus, ela termina assim: Jesus, ele manda os seus servos trazer aquelas pessoas que não quiseram se submeter, e ele diz: olha, mate-os na minha frente. A linguagem é muito dura, extremamente severa, mas seja prudente, ainda há tempo, não tem como lutar, deixa-se, aí o versículo diz aqui, deixe-se instruir. Olha, e todos esses verbos aqui, todos eles são imperativos, tá? O salmista está chamando a gente, ele está falando diretamente conosco, diretamente com os reis aqui, mas é aplicável a você, a cada um de nós. Deixe-se advertir, seja prudente, deixe Deus instruir vocês, deixe essas palavras orientarem vocês. Não dá para lutar contra Ele. Sirva a Ele, mas não é servir a Ele como obrigação. Quando nós estávamos aqui nos preparando para o culto, o pastor Mauro e eu, nós sempre fazemos uma oração. E o pastor Mauro sempre, quando ele ora, ele fala: Senhor, não deixe a gente fazer isso como simplesmente obrigação, que façamos isso por amor. É mais ou menos essas palavras, eu não lembro direitinho, pastor, mas é mais ou menos isso. O texto diz aqui, olha, sirva, é imperativo aqui também, tá? Sirva ao Senhor com temor, e alegrai-vos. Alegrar aqui também é um imperativo, se alegre nele. Irmãos, por mais que o Salmo tenha uma linguagem bastante dura, o chamado ao serviço é um chamado que tem que ser feito com alegria. Nós devemos, de forma reverente, sabendo quem Deus é, de forma respeitosa, servir a Ele. Mas, irmãos, servir a Deus é algo bom. Servir a Deus é algo maravilhoso. Servir a Deus é algo que nos traz contentamento. Servir a Deus é algo que alegra a nossa alma. E o salmista diz: olha, sirva a Ele com alegria. Não faça com cara emburrada, né? Não faça pelo simples obrigação. Faça isso alegremente. Beijai o filho, se submeta. A ideia ali é se curvar e beijar mesmo. No mundo medieval, irmãos, na era medieval, né, era muito comum quando um cavaleiro, ou um nobre de segunda classe, mas era um nobre, né, ele ia jurar fidelidade a um superior, a um rei, ou um nobre de maior poder. Ele vinha até aquele rei e ele participava de uma cerimônia chamada homenagem. Durante aquela cerimônia chamada homenagem, ele se curvava, ajoelhava diante do rei, ou daquele senhor maior, o senhor que era mais poderoso que ele, e ele abaixava a cabeça, e o rei pousava sobre o ombro dele a sua espada. Aquela atitude era uma atitude de submissão e de completa confiança, porque ele era como se estivesse expondo o seu ponto fraco, e dizendo: olha, eu sei que você pode me matar, mas eu confio que você não vai fazer isso, e eu juro fidelidade a você. A ideia que o salmista está trazendo é muito parecida com essa. Beije o filho, demonstre que você é inferior, mostre para ele que você entende que ele é superior a você, mostre para ele que ele, deixe claro, Deus sabe que você não pode com ele, mas sirva a ele, se curve, se submeta ao governo de Cristo, se submeta à soberania dele, se submeta ao reino dele, se submeta à autoridade, mostre, exponha seu ponto fraco. Beije o filho, para que não se irrite, se submeta a ele, se arrependa, seja prudente, sirva com alegria e temor, se submeta, porque em breve a sua ira se inflamará,
porque dentro em pouco sua ira se inflamará. Irmãos, o tempo está próximo. Lá, há 2000 anos atrás, quando começou a última hora, o escritor aos Hebreus diz, ainda um pouquinho de tempo, um tempo muito curto, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Faz 2000 anos isso, irmãos, e nós estamos mais próximos disso acontecer, do que aqueles nossos irmãos estavam há 2000 anos atrás. Logo, logo isso vai acontecer. Se submeta. E para concluir, irmãos, retomando o que nós vimos até aqui, Deus já estabeleceu o seu rei. Ele já colocou o rei da ordem davídica, aquele que reinaria para sempre. As nações, e talvez você esteja se rebelando contra ele. Essa rebelião é inútil. Você não vai chegar a lugar nenhum com ela. Você está lutando contra o Deus que reage a essa rebelião rindo e te assombrando, te aterrorizando com a palavra dele. Ele entregou ao Filho todo o poder, toda a autoridade sobre todas as nações, e para, inclusive, destruir o seu adversário. E nós somos conclamados, então, a abandonar essa rebelião, nos submeter, deixarmos ser instruídos, servir a Ele com alegria, porque em breve a ira dele se inflamará. E nós, os que fomos salvos, nós que já reconhecemos que Ele é o Rei, e que Ele já reina com toda a autoridade. Nós que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós que nos sujeitamos a Ele, beijamos os seus pés, né? Isso tudo é uma linguagem simbólica, ninguém fez isso, Jesus não está fisicamente aqui, é uma linguagem conotativa, mas todos nós que nos sujeitamos a Ele, qual é a nossa reação ou nossa ação diante de tudo isso que nós vemos? A primeira delas, irmãos, é de extrema alegria, porque o amado da nossa alma, que vem sendo afrontado, a gente ouve essas pessoas falando as barbaridades que falam, e às vezes nós ficamos irados, porque eles não estão nos afrontando apenas, mas estão afrontando ao Senhor que nos salvou, o Senhor que nos amou, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, tirou de onde nós estávamos, e nos colocou num lugar seguro, e essas pessoas afrontam a Deus o tempo todo, e parece que nada acontece, mas o juízo de Deus está com ele, e está próximo de ser aplicado, e nós olhamos para essas palavras, e o nosso coração tem que se encher de alegria, porque logo o Senhor se vingará dos seus inimigos, para a glória de Deus. E é uma bem-aventurança, ou pelo menos uma constatação de bem-aventurança, mais do que felizes são aqueles que se refugiam nele, porque nós estamos guardados, irmão, de tudo isso não nos afeta. Sabe por quê? Porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, e porque estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nós podemos descansar, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Deus abençoe.